Fala pessoal, aqui é do canal Prazer Bíblia, trazendo para vocês mais um vídeo do canal, certo? Da série ainda, né? Os Fundamentos da Fé Cristã. E hoje, episódio de número 5, falando sobre anjos e demônios, os seres espirituais criados por Deus. Mas vamos lá, antes curte, né? Você está vendo o vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve também, ajuda o canal. Mas vamos lá. Então, anjos. Anjos foram criados por Deus, lógico. Só que na Bíblia a gente não encontra de maneira explícita o momento que eles foram criados. Nós vamos ver lá no relato da criação, em Gênesis capítulo 1 e 2, e lá não fala dos anjos, né? Mas a gente subentende biblicamente mesmo que, como a palavra de Deus fala, tudo que existe foi criado por Deus e nada do que existe foi criado sem ele ou fora dele. Então, enfim, anjos são criação de Deus. Eu vou estar falando para vocês alguns aspectos, lembrando que o que a gente entende e também chama de demônios também são anjos, certo? Anjos caídos, no caso. Mas vamos lá. Então, a origem dos anjos é em Deus, foi Deus que criou a natureza dos anjos. É uma natureza espiritual. O anjo, logicamente, ele não é um ser físico ou com essa matéria física que nós humanos somos, isso aí é importante. E a gente vai usar como argumento bíblico o momento que o anjo apareceu diante do profeta Balaão e ele não viu. E também, de certa forma, o auxiliar de Eliseu também não viu os anjos que Eliseu estava vendo. Por quê? São seres espirituais. Então, só se vê quando, de alguma maneira, Deus ele abre nossos olhos espirituais para isso. Ok? Com relação à posição, de alguma maneira, na escala da criação, os anjos, eles são maiores do que os homens, logicamente menores do que Deus, do que Jesus. Jesus, claramente, ele é superior, isso é bem importante. Então, os anjos, e a própria Bíblia fala isso, né? Que eles foram feitos maiores do que os homens. Então, os anjos têm um corpo glorificado, os anjos têm uma existência, uma longevidade muito mais superior do que o ser humano, lógico. Certo? Então, nesse sentido, a posição é nesse sentido de que eles são maiores. E, claro, eles conhecem mais do que os próprios seres humanos, até pelo tempo que eles vivem, eles, logicamente, aprendem mais coisas, né? Quanto mais se vive, geralmente, mais se percebe enfim, o que os seres humanos fazem, daí a pessoa também vai aprendendo alguma coisa, tendo lições. Com relação à aparência, os anjos, como a gente já falou aqui, eles são seres espirituais. E não dá para aferir 100% sobre como é que eles realmente se parecem, não são de maneira humana, né? Para a gente tentar imaginar. Porém, quando a gente vai ver na Bíblia, toda vez que alguém via o anjo, e algumas vezes até confundia com o ser humano, porque quando ele aparece, ele realmente aparece como uma forma de homem, né? De um ser humano normal. Então, a aparência dele geralmente é assim. A gente vai ter o pessoal que fala sobre os querubins e os serafins e sobre as suas asas e tal, mas, biblicamente observando, não quer dizer que todos os anjos tenham asas. Provavelmente, ou talvez seja ali uma linguagem simbólica para representar alguma questão. Essa questão das asas dos querubins e dos serafins, certo? Mas vamos lá. Então, a questão da faculdade, ou seja, da mentalidade, do intelecto dos anjos. Os anjos, ele, logicamente, nesse sentido, são igual a nós e até superior, como eu já falei, pelo tempo que eles vivem, eles devem absorver mais, entender mais e compreender mais. E quando a gente vai falar também dessa questão da faculdade, é importante falar que os anjos também são seres morais, seres pessoais, certo? Por quê? A gente vai ver que tem os anjos caídos, né? E daqui a pouco eu vou estar falando deles. Apesar de que o que eu falei até aqui vale tanto para os anjos bons, os anjos de Deus que não se rebelaram, quanto para os anjos maus, que são os anjos que se rebelaram contra Deus, né? Mas enfim, então eles são seres morais, ou seja, são responsáveis pelos seus atos. Tanto é que quando eles erram, logicamente tem uma penalidade, certo? Mas vamos lá. Os anjos têm poderes. E tem. Agora, esse poder é limitado. Esse poder, ele é dado por Deus, certo? A gente vai entendendo isso, claro, lendo vários trechos da palavra de Deus, a gente vai ver um exemplo disso quando um anjo, ele mata 185 mil, se eu não estiver enganado, dos soldados assírios, se eu não estiver enganado. Enfim, grande poder. Quando os dois anjos vão lá para Sodoma e Gomorra também, e vai cair enxofre, se eu não estiver enganado, fogo e enxofre do céu. Posso estar enganando-me um pouco na referência, mas enfim.
E outro também é o próprio diabo, que cria algumas situações para poder prejudicar a vida de Jó, certo? É só ler o livro de Jó que vocês vão saber do que eu estou falando. Enfim, então ele tem poderes, e como eu disse, limitado, de acordo com a permissão de Deus, ok? Outra questão é sobre a organização dos anjos, um tipo de hierarquia. É porque a gente fala, biblicamente, a gente vai ver lá a questão de anjos, querubins, serafins e arcanjo, certo? Arcanjo, explicitamente falado, é só o Miguel, de arcanjo. Claro que existem algumas outras composições que dá para inferir que parece ter mais, mas de maneira explícita, falando, olha, o arcanjo Miguel, só ele. Outro anjo que é citado por nome na Bíblia é o Gabriel, porém, não é citado como um arcanjo, pelo menos não de maneira explícita, isso é bem importante. Mas enfim, então tem essa questão do querubim e serafim, parece ser uma questão mais de anjos que tem alguma função especial, certo? E o arcanjo é como se, a ideia basicamente é como se fosse um título, porque todos são anjos, resumindo, todos são anjos. A ideia é que, mais basicamente, eu posso dizer assim, de maneira bem rasa, vamos dizer assim, né, um exemplo, são, enfim, como se fossem pessoas normais, porém pessoas que têm cargos diferentes ou funções diferentes. Um exemplo, uma pessoa é gerente, uma pessoa é coordenador, uma pessoa é encarregado, uma pessoa é auxiliar, enfim. A ideia é basicamente essa, não é que tem um anjo que ele seja muito mais poderoso do que outros, realmente de poder, de ação, certo? Não. A ideia é que os anjos eles têm poderes, basicamente são semelhantes nisso, são iguais. Mas daí tem funções diferentes. A ideia é essa. Claro, quando atualizar mais o conhecimento, trago alguma coisa mais profunda e sobre isso para vocês. Beleza? Bem, as atividades dos anjos, né? Que são as coisas que eu acho mais importantes, eu gosto de falar tudo isso. Os anjos, eles adoram a Deus, a gente vê essa linguagem lá no Apocalipse, que fala que tem os anjos tirando a sua coroa e colocando, então aquela linguagem lá de adoração. A questão é a adoração, né? O que estão fazendo não, acho que é só a figura de linguagem. Enfim, eles auxiliam os salvos, e lá em Hebreus capítulo 1, verso 14 vai dizer assim, ó, os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos, logicamente, sempre, desde o Antigo Testamento, eles são enviados por Deus para, logicamente, trazer a revelação de Deus e, vez ou outra, ajudar com algumas causas. Uma observação que eu esqueci. Anjo significa mensageiro, certo? Mensageiro. Mas vamos lá, então eles adoram a Deus, eles auxiliam os salvos de Deus e eles executam o juízo de Deus. Caso que eu já citei sobre o anjo que mata 185 mil soldados lá da Síria, se eu não estiver enganado. Ou Síria ou Assíria, né? Mas enfim. Então os anjos, eles fazem tudo isso, eles são isso, basicamente, em questão de resumo, né? Claro que o vídeo tem que ser curto. Mas vamos lá. E os demônios? Os demônios é uma questão interessante. Lá em Lucas, capítulo 10, verso 18, Jesus vai dizer assim, olha, eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Ele, logicamente, gerou uma rebelião. Ele e milhares de anjos, né? Porque existem milhares de anjos. E eles foram o quê? Expulsos do céu, da presença de Deus. Certo? Então, o que nós chamamos de demônios são esses anjos que foram expulsos, que se rebelaram contra Deus. Em tudo que eu já falei dos anjos, tudo se aplica, logicamente, aos anjos e demônios, vamos dizer assim. E a diferença é essa, que eles se rebelaram, logicamente já tem um juízo decretado contra eles, não tem perdão para eles, né? Então não tem como eles ser restaurados e receber a salvação e viver juntamente com Deus. Mas a questão é essa, então os anjos é sobre isso, os demônios, como eu disse, né? Não vou ter que repetir tudo aqui. Mas é exatamente a mesma ideia. Alguns entendem que Lúcifer, um exemplo, é também um arcanjo. Isso não parece ficar tão claro, ou não é de maneira explícita falado na Bíblia, beleza? Mas, enfim, há esse entendimento por alguns segmentos. Entender isso ou não, acreditar assim ou não, não vai fazer tanta diferença, logicamente, por essa perspectiva dos anjos, das suas atuações, do seu trabalho, dessas coisas. Mas, de maneira geral, é isso. Curte o vídeo e até o próximo, se Deus permitir.